companhia de todos os nossos ouvintes, nossos internautas. E hoje é uma maravilha, hoje é aula de história super dinâmica, maravilhosa, ao lado de um grande professor, um jovem. Sou fã e eu acredito que quem conhece está assim, satisfeitíssimo com essa pessoa maravilhosa aceitar o convite e estar conosco hoje. A pessoa é Rondinelli Saraiva. Né, Rondinelli, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cleide, bom dia, ouvintes da Rádio Rio Brilho FM. É um prazer poder estar aqui com vocês, falar um pouco do que eu consegui extrair da nossa história até então esquecida, apagada, né? E aí, quando você traz esse passado, o interesse, a vontade é realmente de compartilhar com as pessoas, porque você se depara com situações que de repente só você conhece, né? E é algo que lhe excita, lhe traz grande satisfação, e a vontade é essa mesmo, de compartilhar com todos os granitenses, para que possam conhecer um pouco mais da nossa própria história, que até recentemente a gente não via basicamente nada. E hoje eu posso dizer para vocês com certeza que Granito hoje pode se orgulhar de que, se você pesquisar nas histórias da região todinha, é o que a gente tem mais dados sobre a história é de Granito, você pode crer. Ah, coisa boa. Os meninos, está tudo bem aí na parte técnica? Só para atualizar o pessoal, né? A comunicação aqui você já sabe, foi domingos. E hoje com uma participação toda especial de Josivaldo Ferreira, Moisés Xavier, Juliana Freitas, compondo a nossa equipe. O programa agora está se estruturando de uma forma mais ampla, mais dinâmica, para poder atender às necessidades de conhecimento de nossos munícipes e das pessoas que admiram nosso granito, digamos assim. A gente tem uma dinâmica muito boa. Eu até perguntei ao nosso convidado se ele tinha assistido a algum programa anterior, né? Como ele não assistiu, eu acho bom quando o convidado não tem ainda, porque a gente tem aqui, antes de abrir, né, de entrar no assunto, no bate-papo com você, professor, a gente fala a biografia, né? E aí essa biografia, eu já agradeço a Mara Ferraz, sua cunhada, que me ajudou no fornecimento dessas informações. Então, Rondinelli Saraiva Saturno, nascido aos 16 de novembro de 1982, no estado do Rio de Janeiro, filho de Antônio Saturno e Maria Aparecida Saraiva. Quando completou 6 meses de vida, veio para o Crato, pois, infelizmente, havia perdido sua mãe, onde sua tia Fátima Saraiva veio para o Crato, chegando de Pernambuco e vendo seu sobrinho ali na sua frente, foi logo dizendo: esse menino é meu. Então trouxe ele para sua casa e se tornou sua mãe. Um menino desde tão cedo. Já demonstrava sua força, coragem e superação. Rondinelli Saraiva Saturno é professor, historiador, escritor, compositor e psicanalista. Viveu sua infância e juventude no sítio Umari, junto com seus irmãos, pai e mãe. Sempre foi um menino estudioso, determinado e sonhador. Logo no ensino médio, ele já participava do Grêmio Estudantil, onde demonstrava seu idealismo. Era um jovem dedicado aos estudos, obediente aos pais. Concluiu o ensino médio na Escola Nossa Senhora do Bom Conselho e logo ingressou na Universidade Regional do Cariri, a URCA, cursando História. Foi 4 anos de muita dificuldade e aprendizagem, pois se deslocava todas as tardes para a cidade do Crato, onde chegava em Granito apenas 1h da madrugada. Durante a jornada universitária, começou a trabalhar como bolsista na escola Joaquim de Alencar Peixoto, ampliando assim suas dificuldades, por ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Porém, nunca demonstrou desânimo, sempre focado em um único objetivo: ser uma pessoa bem-sucedida na vida.
Assim, ele concluiu sua graduação em História e pós-graduação em História e Sociologia pela mesma universidade. E formado em psicanalista, logo em seguida prestou concurso público no estado para professor, sendo aprovado pouco tempo depois. Passou em uma seleção para secretaria de uma escola EREM na cidade de Ipubi, mas a sua passagem na cidade foi em curto prazo, pois conseguiu a seleção para trabalhar em sua cidade. Casou-se com a senhora Maria Aparecida de Sá em 2011, com quem tem 2 filhos, Alice Cristal de Sá Saraiva e Theo Heitor de Sá Saraiva. Escreveu A História das Mulheres em Granito na década de 50, publicado no ano 2010. Escreveu o Hino de Granito e publicou mais recentemente no Rio de Janeiro um romance pela editora Public, e intitulado Causos, um romance filosófico, o qual discute questões existenciais do ser humano, com temas ciência, mito, religião e filosofia. Hoje trabalha como secretário na Escola de Referência Governador Miguel Arraes de Alencar e faz atendimento particular de psicanálise. Esse é o nosso convidado. A gente tem uma dinâmica, Rondinelli, que eu sempre sonhei em ver aqui na nossa querida Granito, que é um espaço, além das escolas maravilhosas que a gente tem, né? Assim como a Escola Nossa Senhora do Bom Conselho, a qual você passou e todos nós, e a gente tivesse um espaço onde mostrasse os talentos, a garra e a coragem de pessoas assim como você. Muitos já passaram pelos nossos estúdios e hoje nesse nosso bate-papo, entre tantas experiências conquistadas, né, falar um pouco da história do Granito, mas principalmente começar pela sua. Um jovem, né, com idade que poderia estar aí se lamentando na vida por morar num lugar distante de tudo, de todos, dificuldades, isso e aquilo, como muita gente faz. Aí você vai lá e faz o contrário. Uma pessoa bem-sucedida, porque manteve o foco. Teve o apoio e o alicerce principal, que é essa família maravilhosa que você tem. Eu quero agradecer, principalmente em nome de Mara e Beto, que para mim eles já são assim, da família, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos que eu preciso, e me ajudou muito na mediação desse nosso bate-papo de hoje. Então é isso, eu queria mostrar para os nossos ouvintes e internautas quem é essa pessoa maravilhosa e que agora também vai falar, dizer como foi essa trajetória, desde criança até agora, dificuldades e superações, principal, deixando aquele recado para essa juventude, para esse povo. Ok, bom dia, quase boa tarde, né? Então, eu acho que a minha história de superação realmente, sabe? Eu acho que nem Shakespeare teria tido tanta imaginação para imaginar o início tão dramático da minha vida. Né? Aos 6 meses de idade eu perdi realmente a minha mãe, né? E aí eu morava com mãe, pai e 3 irmãos no Rio de Janeiro, certo? E aí quando eram todos homens, né? Como perdeu a mãe, minha avó trouxe para o Crato, certo? E aí eu doente, né? Com os ouvidos estourados, magro, raquitício. E aí minha mãe hoje, com pena, me trouxe para criar, certo? E aí eu também nunca tive contato com meu pai, nunca o conheci também, entendeu? Ele também nunca ligou para saber se eu estava bem ou não. E aí eu nunca tive nenhuma lembrança, né? E aí é dramático para um jovem, uma criança, quando você nunca tem nenhuma lembrança sobre seu pai, nenhuma lembrança sequer sobre quem foi sua mãe, entendeu? Isso para um jovem, um adolescente, é realmente algo muito, muito marcante na sua vida. É tanto que eu digo para vocês, acho que não existe um único dia da minha vida que eu não me lembrei disso, entendeu?
E para completar, eu também não tive contato com meus irmãos, quase. Eu tive contato lá na infância, meu irmão mais velho, ele mora no Rio de Janeiro, né? E o segundo também. Mas o mais velho, eu tenho vagas lembranças deles. E ele mora hoje na Cidade de Deus, em Rio de Janeiro. O outro mora em Campo Grande, né? E tem uma deficiência mental também. Mas imagine que a vida começou totalmente despedaçada, né? Totalmente despedaçada. E eu teria todos os motivos para ser alguém que realmente não deu certo na vida, né? Qualquer coisa que eu fosse, se você olhasse minha história de vida, estaria explicado, né? Mas eu tinha algo que, desde pequeno, eu percebi. Eu era teimoso, entendeu? Desde pequeno, quando a minha mãe, eu costumava fazer alguns brinquedos mesmo, eu mesmo confeccionava, né? E aí eu lá, focado naquilo, a minha mãe chamava para almoçar, eu digo, não, vou já. E só terminava, só ia almoçar quando terminava aquilo. Ou então, almoçava e corria de volta e só me satisfazia quando eu concluía aquilo, né? Então essa teimosia, essa disciplina, eu acho que fez toda a diferença. E eu acho que acredito que é um exemplo de que a gente sempre tem escolhas na vida, né? A gente muitas vezes vê pessoas que não deram muito certo na vida e olha para o histórico da vida delas e as pessoas tentam justificar. Não, a pessoa é assim porque aconteceu isso e aquilo na vida da pessoa. E eu acredito que você tem sempre escolhas, né? Tem um filósofo francês que eu sempre cito ele porque parece que ele criou essa frase para mim, entendeu? Que é o seguinte, ele disse o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com aquilo que a vida fez de você, né? Porque o que passou já passou, a gente não pode mudar o passado, a gente não pode voltar um segundo atrás e refazer nenhum percurso, nenhum caminho que a gente já fez. Mas daqui para frente a decisão sempre é nossa e a gente sempre tem escolhas, né? E a gente tem muitos exemplos de pessoas que nasceram em condições totalmente adversas e conseguem uma superação, né? E a gente traz isso hoje aqui para a cidade de Granito. A gente tem uma cidade realmente pobre, com poucas condições, pessoas que vêm da zona rural. Não é diferente, porque eu fui criado também na zona rural, estudando de cavalo, de bicicleta, a pé, entendeu? E hoje tem muito mais facilidades e muitas vezes as pessoas não aproveitam as oportunidades, né? E eu quero dizer para vocês que vocês precisam de duas coisas na vida para ter sucesso, que é motivação e disciplina. A motivação, ela faz com que a gente inicie as coisas, mas a disciplina que faz com que a gente vá até o final e conclua com sucesso aquilo que a gente planeja para a vida da gente. É verdade. Hoje, para a gente iniciar o programa, com muita dificuldade, né? Porque parte técnica, todo mundo leigo. E eu sempre digo que a gente tem muitas ideias e a gente tem um recurso enorme, que é pessoas de coragem, pessoas de ação, que realmente faz as coisas acontecer igual a você. Assim também como temos tantos artistas maravilhosos, né, e que eu faço questão de visibilizar, mesmo com a falta de estrutura que nos falta, mas com o pouco que a gente tem, fazendo o que a gente pode. E ontem à noite, eu sempre gosto de estudar o perfil do convidado, né, uma noite antes, bastante assim, e tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte: o impossível não é um fato, é uma opinião. E assim, essa frase me prendeu, eu digo, isso aí é o que define Rondinelli. Por todas as dificuldades, por todo o trabalho, tudo como aconteceu. E Mara, comecei muito com Mara, porque a gente faz esse apanhado de informação nos bastidores, né? E ela disse, olha, eu sou cunhada e eu acompanhava a trajetória. Às vezes ele chegava 1h da madrugada ainda para jantar, cansado. E no dia seguinte tinha que acordar cedo para trabalhar. Mas sempre um menino muito obediente e que aproveitou a infância, né, com os amigos, mas sempre manteve o foco de seguir os conselhos da mãe. Um menino muito família. E eu fico, assim, às vezes triste, Rondinelli, porque a gente está passando por um momento difícil, mas esse não é o pior momento. Porque durante toda a nossa vida, a nossa trajetória, passamos por momentos difíceis.
Eu acho que o que os nossos ouvintes internautas têm que aprender é ter foco. É se segurar nessa frase aqui que Mário Sérgio diz: o impossível não é um fato, é uma opinião. Se você quiser a opinião, que você vai manter o foco, que você vai ser um granitense, que vem lá da zona rural, lá do Mari, que você vai ser um grande escritor, que você vai ser o autor da letra do hino do município, você é uma pessoa, uma grande referência. É uma pena que a nossa estrutura aqui seja ainda assim, estamos iniciando, e eu queria te fazer uma surpresa, né? De ter pessoas aqui tocando ao vivo a letra, o hino do município, te homenageando, porque você é digno de todas as homenagens. Pela história, pelo respeito, pelo carinho que tem para com o nosso povo. Pelo que você faz, né, nas palavras, e também pelo que você, pelas suas ações. Porque eu acho que são duas coisas que têm que caminhar junto. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, lideranças, que falam muito e pouco faz. E aí, de repente, vem um menino que muita gente, muito granitense, não conhece, quem é Rondinelli. E aí eu fiz questão de colocar lá nas redes sociais, nos stories, acompanhe, e aí colocava todo aquele, né, o seu perfil, porque é um orgulho para nós granitenses. E é um pouco tempo que a gente tem aqui. E aí eu quero saber de você como foi que surgiu essa paixão pela história de Granito, como é que você faz um trabalho belíssimo, né? A sua monografia foi toda voltada para a história de Granito, né? Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa paixão, como desenvolveu esse trabalho e o potencial que você acha para o nosso município, para o nosso povo. Pois é, veja bem, no final da graduação a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, né? E aí lá no CRAT eu comecei a pesquisar nos acervos históricos e tudo mais, porque na minha cabeça, inicialmente, Granito não tinha documentação, não tinha nada que a gente pudesse pesquisar, assim, né, inicialmente. Mas aí eu fui amadurecendo a ideia e disse, não, tem sim, né, tem pessoas idosas que a gente pode entrevistar, procurar. E aí eu digo, não, eu como historiador granitense, eu tenho que pesquisar sobre a história de Granito, sim. Né? E aí, quando a gente vai escavacando, né, você vai perceber que existe muita coisa. Né? Existe N e N possibilidades de pesquisa, de estudo sobre qualquer localidade. Por mais que você ache que não existe documentação, que não existe fonte, isso é apenas a ideia inicial. Quando você começa a escavacar, quanto mais você escavaca, mais coisas surgem. Entendeu? E principalmente atualmente, que hoje, com essa tecnologia toda, existem os institutos, as universidades que fazem trabalho de microfilmagem, de documentação histórica e coloca lá no acervos online que você pode acessar, entendeu? Faz um cadastro e acessa lá. E aí, quanto mais o tempo passa, em vez de ficar mais distante dessas fontes, vai surgindo novas fontes, entendeu? Então, eu comecei a pesquisar e vai surgindo coisas. E quanto mais o tempo passa, ano após ano, vou descobrindo muito mais coisas que anteriormente a gente não tinha nem ideia de que tinha em jornais antigos, jornais da província, jornais do Império. E você pesquisa e encontra coisas sobre Granito, coisas fantásticas que quando você se depara assim é quase que um orgasmo. Porque, e a vontade de compartilhar, e tem coisas aqui, curiosidades que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Porque são coisas que estão lá no passado esquecido, né? E que todos os granitenses acredito que têm interesse e têm a necessidade de compreender, porque a história de Granito é uma história riquíssima. Granito é um dos primeiros municípios não, vamos dizer assim, na época era província ainda, né? Era paróquias. Era organizado em paróquias, a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Arraial primeiro, depois paróquia, depois vila, depois tornou-se comarca, depois cidade. E isso começa lá no início, né, do século XIX, 1840 e anteriormente ainda isso, certo? E que teve uma extensão territorial vasta que abrangia desde Parnamirim, Borocó, fazia divisa com o Ceará,
né? Eu tenho uma demarcação antiga de granito, que era divisa com o Ceará, já que Morelândia e Caranmirim era granito também, né? A divisa de granito era o Ceará, entendeu? Então, eu imagino que era quase que metade da região do Araripe, com parte da região do Sertão Central, que era, na época, Leopoldina, que hoje Parnamirim, certo? Interessante. Essa semana, eu fui pega de surpresa, né? Tinha uns familiares meus que estavam na casa dos meus pais, e uma pessoa disse, por que o nome granito? Qual a definição, assim? E eu disse, olha, eu vou deixar essa surpresa para você assistir o programa Sábado de Sucesso e o historiador vai lhe falar, viu? Não vou estragar a surpresa do programa, não. Na verdade, eu não estava sabendo responder direito. Não, no site do IBGE, se você pesquisar em outras fontes, ele vai dizer que granito realmente se dá pela questão do afloramento da rocha de granito na região, certo? E que é alguma coisa que está até oculta, porque está debaixo do chão, certo? E aí eu, curioso, certo? Quando estava fazendo a pesquisa do saneamento básico, eu pude observar que, basicamente, quando estavam escavacando, existe rocha de granito aqui debaixo, em praticamente toda localidade. Além de algumas rochas que estão expostas, né, no Mato Grosso, né? Tem bastante rocha de granito naquela região, mas se você escavar aqui debaixo do solo de granito, tem muito pedra de granito, sim, certo? Interessante. Pronto. Surge muitas curiosidades, e aí tem Moisés Xavier, ele leu um livro seu, e eu fiquei curiosa. É interessante a gente despertar essa vontade do povo conhecer a história do nosso município, a história dos nossos munícipes, porque aí eu fiquei curiosa. Quando terminar o programa, a partir de hoje, eu já vou pegar esse livro emprestado seu, que eu sei que tem na biblioteca, para me conhecer, porque a maneira que Moisés falava, assim, deslumbrado, ele é um grande fã seu, viu? E eu queria saber também como iniciou essa história da vontade do ser escritor. Pois é, essas coisas assim, não tem muita explicação, vem, né? Surge, é como se fosse uma vontade interna, não sei se um destino, né? Porque se você pegar a minha história, eu na verdade, minha origem se remonta aqui a meu avô, era aqui de Exu, né? Lá da Taboca, certo? E aí, de repente, minha mãe nasce em Crato, vai embora para Rio de Janeiro, e acontece tudo isso, e de repente eu venho parar aqui de novo, né? E ter a oportunidade de escrever da história desse lugar, né? Eu digo isso porque o granito, como Exu pertencia a granito, né? Tem muita relação da história de granito com Exu também. Se você ler lá no blog que eu escrevi sobre a história do granito, você vai ver que está diretamente atrelado à história de Exu. Era uma coisa só até 1907. Certo? Então, assim, é uma vontade que surge e a explicação, não sei, se destino, é uma vontade. Certo? Viver é isso, é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E aí você, né, é uma frase de Jean-Paul Sartre, e eu acho que você soube escolher direitinho, viver esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre as escolhas que você fez, já imaginando as consequências. Então você teve um foco de ser o escritor, de ser essa pessoa. E aí você tem a sorte de casar com uma pessoa maravilhosa, né? Eu, assim, tenho um carinho enorme por aquela pessoa, porque quando eu vim trabalhar em granito, tive o privilégio de conviver com Cida Sá. Eu sempre dizia que achava ela diferente de todo mundo, a inteligência. É aquela coisa, é a profissional mais completa que eu já vi. E aí vocês dois, o teu destino é interessante, né? Que eu não sei se mistura o dom, Deus mostra o rumo, e aí você tem que despertar a sabedoria de seguir aquele caminho certo, né? De ser esse filho maravilhoso que você é. E aí fica o recado para os filhos hoje. Você tem os seus pais biológicos que oferecem tudo e você ainda se acomoda muitas vezes e leva o tempo só a reclamar das dificuldades.
quando na verdade tem todas as oportunidades. E aí, Dona Fátima tem o privilégio de acolher mais um filho, de cuidar com todo carinho, assim como cuidou dos demais. E você também sabe retribuir esse carinho. Você mantém o foco em ser aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que, com todo o pé no chão, sempre teve uma preocupação com você, com a sua família, mas assim, uma preocupação também, principalmente com a sociedade, porque quando você escolhe ser professor, ser psicanalista, já desperta aquela preocupação com a sociedade que a gente convive hoje em dia, né, Rondinelli? Que a gente sabe que, e eu sou prova, que pra gente bagunçar um pouco a memória é bem facinho. E o professor é essencial na vida, na base, no alicerce de toda a sociedade bem desenvolvida. E hoje um profissional voltado para a área da psicologia é essencial, porque precisa equilibrar esse emocional, precisa direcionar a gente para um futuro certo. E aí você está ao lado de uma pessoa que eu acho que te possibilita crescer em todas as áreas, né? Que é essa esposa maravilhosa. E fica a dúvida também, como é você escolher ser essa pessoa de sucesso, esse grande professor, esse historiador, ser um psicanalista, como é? Me fala um pouco aí, como é ser isso tudo? Como é chegar nesse ponto? O que acontece. Na verdade, eu não fui nenhum adolescente perfeito, não, viu? Eu tinha meus problemas, lógico que pelo histórico de vida não poderia ser diferente, né? Uma vez o professor quase que me chamava de burro na sala de aula. Né? Educadamente ela olhou para mim e disse, mas seus irmãos tão inteligentes, meu filho, assim, né? Mas aí, chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu precisava estudar. Eu costumo dizer que eu estudei por medo, certo? Porque realmente numa situação assim, as condições que eu vinha, numa região pobre, né? Que se eu não tivesse estudado, eu estaria na roça, né? Mas o problema não é nem a roça, o problema é que como eu não fui criado, habituado ao trabalho da roça, né? Às vezes fazia pequenos trabalhos, mas aí eu teria grande problema também na roça, entendeu? Então, digamos, eu preciso estudar, né? Querendo ou não. Então, eu participava de vários grupos de associações e tudo. Chegou um momento que eu entreguei tudo. Disse, não, agora eu vou estudar. E foi um marco na minha vida. Quando eu disse, eu preciso estudar porque eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Certo? Foi a partir desse momento que eu comecei a pegar livros e realmente começar a estudar. E aí as coisas começaram a dar certo na minha vida, né? Eu entrei na faculdade, tive uma tranquilidade, porque eu nunca fiquei nem em AVF, passei, consegui uma certa notoriedade na universidade. E assim que terminou a faculdade, antes de terminar, na verdade, eu já passei num concurso público dificílimo, que apenas 6% dos candidatos foram aprovados, eu estava no meio. Mas eu consegui, não foi nem por canto da universidade propriamente dita, é porque quando chegava no período de férias, eu pegava 4, 5 livros para trazer para casa e estudava no período de férias. Foram exatamente essas obras que caíram no concurso público, que é aquelas obras que os professores indicam que a maioria não consegue ler, entendeu? E eu tinha essa disciplina, essa vontade de estudar e consegui ser aprovado. Certo? E aí é uma coisa interessante, né? Aos 29 anos de idade eu já tinha conseguido basicamente tudo que eu tinha planejado para a minha vida. Eu estava concursado, casado, tinha uma casa com muro, que eu sempre pretendia fazer uma casa com muro para plantar árvores, que eu sempre gosto da natureza, né? Tinha isso, casei com 9 meses, já tive uma filha, entendeu? Então foi tudo muito rápido. E aí surge uma coisa que é interessante na vida. Outro dia a gente estava tendo uma entrevista com o aluno Ivo Vinícius e ele disse uma coisa interessante, que é o seu fracasso começa quando você acha que chegou no topo, né? Quando você acha que já está tudo bom é onde começa a sua decadência. Então quando eu consegui tudo o que eu queria, o sentimento foi de frustração, sabe? E agora? Eu já posso até morrer, eu pensei, juro que eu pensei, já posso até morrer, eu fiz tudo o que eu queria, né? E aí vem aquele período de decadência mesmo, né? E aí você percebe pelas experiências da vida que a vida também é feita de sonhos e você tem que estar recriando os sonhos, porque existe uma coisa muito dramática sobre os sonhos também, que eu percebi, que eles se acabam quando você realiza, né? Verdade?
ele deixa de ser sonho, ele vira uma realidade, certo? E aí você precisa refazer os sonhos, tem que buscar algo mais, né, para você dar sentido à sua vida. A vida é dado sentido na sua existência pelo aquilo que nós fazemos, certo? E aí, nessa minha confusão mental, eu tenho que buscar algo mais. Aí eu fui fazer psicanálise, fui escrever um segundo livro, né? E estou nessa busca até hoje, porque depois, lendo alguns filósofos como Platão e Aristóteles, Platão diz o seguinte, ó, amo tudo aquilo que desejo e desejo aquilo que não tenho. E isso é real na vida. Se você dá um brinquedo a uma criança, ele acha bonito, adora, e o primeiro e segundo dia, ótimo, mas no terceiro dia ele já larga o brinquedo e já quer um outro brinquedo que ele não tem. Ele passa a querer aquilo que ele não tem, entendeu? O adulto também é assim, você compra um carro novo, ótimo, maravilha, foi o carro dos seus sonhos, pode ser material ou não, mas com o tempo surge alguma outra coisa nova, você começa a desejar aquilo que não tem. Né? E aí eu percebi uma coisa, que é o processo a felicidade tem que ser um processo de maturação também, de maturidade, né? Porque diria o outro filósofo, Aristóteles, ele dizia o seguinte, você tem que se satisfazer com aquilo que você tem. Porque se você não se satisfazer com aquilo que você tem, você nunca vai ser feliz, você sempre vai ser uma pessoa incompleta, infeliz, porque se você vai amar sempre aquilo que não tem, né? Como você conseguir, você vai querer aquela outra coisa que você não tem, então você nunca vai encontrar essa satisfação. Então, como eu digo, a felicidade, a satisfação pela vida consiste nisso também. Você tem que buscar sonhos, estar conquistando, mas você tem que ter a maturidade de satisfazer, de ser grato pelaquilo que você tem, pelaquilo que você conquistou. Porque senão a vida vai ser uma busca eterna daquilo que não tem, sem sentido algum, porque sempre que você conseguir, você vai buscar aquela outra coisa que você jamais vai ter. Certo? Então, acho que é isso. É verdade. A idealização desse programa foi justamente pensando nesse rumo, Minelli. A gente mostrar que Granito tem um grande potencial. Nosso povo, assim, é extraordinário. Quando mantém o foco, quando ama o que faz, quando busca o que realmente quer. E aí a gente tem, assim... depois eu até recomendo que você dê uma olhadinha na participação dos outros convidados, que sim, eu nem vou citar os nomes para não correr o risco de esquecer nenhum, porque todos maravilhosos. Mas eu tenho que mandar um alô especial para um internauta que até criou um grupo aí, a gente está se organizando para visibilizar melhor as lutas sociais, para trazer um novo ânimo para o nosso povo, que é Padre Isidório, está lá em Bodocó nos acompanhando. Um abraço para o senhor, Padre, para toda a turma que está acompanhando nesse momento nosso programa Sábado de Sucesso. Quero mandar um alô também para Tica de Caxias, também Neidinha Teixeira, que está sempre acompanhando. E eu quero também falar da importância da gente trazer mais trabalhos como esse aqui, né? Eu tenho muita vontade de realizar um trabalho mais amplo, né? A gente consegue atingir algumas pessoas pelas as ondas sonoras da nossa Vale do Rio Brígido FM. Graças a Deus a gente está agora tem esse apoio maior, que é os aplicativos, as redes sociais. E aí você trazer pessoas para contar a história, mas mostrar o exemplo, assim como você, é fazer a gente se apaixonar pela vida de uma forma diferente, se reconstruir, não é? E deu vontade de voltar. Eu acho que já está com uns dias que eu não li mais nenhum livro, porque por essa questão de estar pesquisando os nossos convidados, inclusive de um dia desse para cá, eu sempre gosto de sentar próximo às pessoas mais velhas, próximo aos mais jovens, ouvir quem o povo gostaria de ouvir aqui. Você foi um nome assim, olha, que bateu o recorde de solicitação. Os professores todos são seus fãs. Professor Ferreira, não precisa nem dizer a admiração que ele tem por ti. E aí a gente tem como conselheiro desse programa o professor Ferreira, Cíntia, também Cíntia Maria, nossa psicanalista, é a pessoa que hoje
está acreditando no nosso projeto e ela é uma parceira forte. Inclusive, a ideia e o fortalecimento, a vontade de criar o programa foi justamente a partir de um acompanhamento que eu fiz com ela. E aí, quando as pessoas acreditam na gente, né, a gente é meio o ser humano é interessante, né, Rondinelli? A gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas às vezes uma opinião desse tamanho derruba os nossos sonhos. Quer dizer, não derruba, a gente tropeça por fracasso nosso mesmo. Se sabota, né? Isso. E aí eu queria que você falasse mais para o nosso povo, para os nossos ouvintes e internautas, a importância do desenvolvimento, do que aconteceu a partir do momento que você começou a estudar, conhecer mais o nosso município. Como foi a evolução? Como você hoje vê a nossa sociedade do ponto de vista protagonista, né, das suas histórias, empreendedores? Eu vejo que tem pessoas, empresários, pessoas que empreendem da coisa mais simples lá na roça, né? Eles estão se sobressaindo mais. As redes sociais até ajudam, mas eu acho que falta um ano, uma coisa assim. Assim como você se destaca no mundo da educação, da literatura, né? E aí, grande compositor também. Como é que a gente faz para despertar mais a vontade desse povo, criar paixões? Deixa eu definir lá um conceito, né? O que é o conceito de sucesso, primeiramente, né? A gente tem que definir o conceito de sucesso e tem que ter uma preocupação e um cuidado com esse conceito, porque o sucesso ele é trazido hoje pela mídia, pela grande televisão e redes sociais, como algo que você tem que conquistar o mundo e talvez se tornar um grande empresário. Mas o grande objetivo da vida deveria ser a felicidade, eu acredito, né? E o sucesso é alguma coisa muito relativa, né, de cada pessoa, certo? Porque, veja bem, se o grande objetivo da minha vida é ter uma casinha num sítiozinho lá no Mari, né, perto de um lago, criar uns patinhos e galinha e ovos e alguma coisa do tipo, plantar algumas árvores. E se eu consigo isso quer dizer que eu tive um grande sucesso, perfeito? Para aquilo que eram meus sonhos, meus objetivos, né? Então isso é relativo. Lógico que, como a humanidade já caminhou muito, sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas, certo? Por exemplo, pronto. Então, sempre que nós fazemos algo, alguém já fez melhor do que nós, porque já pesquisou, já aperfeiçoou, certo? Então, talvez o sucesso, o grande desenvolvimento, não esteja em eu me tornar um grande profissional e sair pelo mundo e trabalhar em São Paulo, mas eu acho que o grande questão é você ter sucesso aqui no seu lugar, você conseguir se desenvolver para poder contribuir com a sua localidade, com a sua sociedade, conseguir fazer o que você faz da melhor forma no seu lugar, seja lá você criando boi, né? Você ter lá conhecimento e técnico para fazer isso da melhor forma possível, seja você na roça, plantando, mas se você tenha conhecimento e técnico para fazer isso da melhor forma possível, você poder ter um sustento, uma coisa melhor. E seja você como jovem, protagonista, participando em grupos de teatro, enfim, que sempre vai existir uma melhor forma de fazer as coisas, né? E aí, o interessante é que a gente tem essa visão de que a gente tem que estudar, tem que se capacitar, tem que melhorar sim, para fazer aquilo que nós fazemos, para contribuir da melhor forma possível para a nossa comunidade, né? Porque se eu consigo estudar, consigo me desenvolver e vou-me embora, talvez eu não deixe muita contribuição aqui, né? Aquele investimento que a minha comunidade fez em mim, né? A minha sociedade, o governo municipal paga um transporte, tem escolas, professores investem naquele aluno e tudo. Se eu vou me embora, né? Talvez a recompensa fique para outros, não sei, né? E o interessante é que a gente consiga dar essa contribuição, uma devolutiva, né?
para a própria comunidade que nos projetou, né, para que a gente possa contribuir com o crescimento social, né, a melhoria da nossa própria comunidade e em cada localidade. Você não precisa sair lá do seu sítio para, né, pode ser lá mesmo, né? É verdade. Até eu fiquei muito feliz quando a minha filha, né, passou naquela prova lá do intercâmbio. Esse ano ela foi para o Canadá. E aí eu tenho gratidão enorme a todos vocês lá da EREM, Miguel Arraes, pelo apoio. Porque assim, quando ela foi fazer a prova, ela disse, mãe, eu posso fazer a prova se eu passar o intercâmbio? Eu disse, pode. Aí eu imaginava que não ia dar certo, né? E aí... Mas ela foi bastante disciplinada e focada. Isso. Né? E quando você faz isso, você consegue. E aí, assim, o que eu tenho a dizer é que eu agradeço muito a Deus por a filha que eu tenho e gratidão a vocês, professores, porque eu acho que deixa até um certo ciúme nas outras escolas, que eu sempre digo que a Escola Nossa Senhora do Bom Conselho é a formadora de protagonistas de sucesso. E, assim, a gente tem que dar o mérito a nosso povo, que faz a educação aqui no nosso município, porque vocês, EREM Miguel Arraes, é assim, espetacular na questão do acompanhamento, né, do trabalho que vocês realizam com os alunos, com as famílias. Participei de várias reuniões, né, dos pais. E aí, ver a minha filha evoluir, crescer e ir para o outro lado do mundo, foi um período que realmente cortou o cordão umbilical. E assim, eu me senti muito segura quando o professor Cícero, né, sempre dizia, ó, meu filho já viajou, não se preocupe, é um programa seguro e tal. E é isso que falta, realmente, as pessoas manter o foco, é ter sempre esse alicerce da família, né, porque... quando a gente pensou em te convidar, eu ficava dizendo, Juliana, conversar com o Rondinelli é uma das pessoas mais inteligentes, e como é isso? Aí, de repente, tu manda uma mensagem, né, a gente se comunicando, tu diz, eu vou, só sou um pouco tímido para falar, mas dá certo. Eu digo, é isso que falta as pessoas despertarem. Hoje em dia, as pessoas querem muito, a maioria das pessoas, é mais o parecer, é tirar 1000 selfies para postar uma só, e às vezes nem é satisfeito com o que viu, e falta manter esse foco. Eu vejo assim um potencial enorme no nosso povo de Granito. Antes, né, da gente iniciar aqui, tivemos uma reunião rápida, misturando uma equipe, uma parte de rancharia na pessoa de Moisés, uma parte ali do Mari, que tu mora? Poço Dantas, com Granito, com Milhães. E aí sai essa equipe aqui para trazer pessoa normal, pessoa simples, um jovem que esse professor, acho que ele tinha vivido um pouquinho no dia que disse que você não estava muito bem, viu, Rondinelli? Que um cara, não. Um aluno extraordinário que nem você, meu professor falar de jeito nenhum. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que viver a vida, têm que amar o que tem. E tem que sonhar sempre mais, valorizando as oportunidades e o que é. Eu sou muito grata por esse bate-papo, Rondinelli. Eu vou já olhar o horário, mas eu quero que a gente não pode deixar de falar como foi ser o autor da letra do hino do nosso município. Porque você já conhecia a história, e eu acho que quanto mais a gente conhece alguém ou alguma coisa, tão bem a gente define essa coisa, né? E você tão bem conhece o nosso município, que teve um concurso, né? Teve toda uma regra e tudo, e você, mais uma vez, chega e diz, eu conheço. Granito me acolheu e eu tenho Granito no meu coração e vou mostrar ao povo através dessa letra. Como foi o surgimento dessa letra, desse hino? Pois é, veja bem como são as coisas. Quando eu ainda estudava lá na Bom Conselho, né, eu via um hino antigo de um tal de um Jeová, e eu ficava imaginando como seria você ser autor de um hino, porque isso realmente lhe deixa marcado o resto da vida, né? Porque a gente vai-se embora e fica a letra e o hino e as pessoas cantando, né? E depois talvez as pessoas vão se perguntar quem foi essa pessoa que escreveu esse hino, né?
E para mim aquilo era coisa extraordinária. Imagine que um certo dia surge um concurso, né, para o hino de granito. Digo, eu vou fazer. E aí eu tinha uma vantagem enorme sobre os outros candidatos, não que eu fosse melhor do que eles, mas eu era que eu talvez das poucas pessoas que conhecia a história de granito, né? E aí tinha letras bonitas sim, mas como não aprofundava muito na história de granito, eu tive essa grande vantagem, né? E acabei saindo vencedor, certo? E aí é lógico que é uma grande satisfação, né? Porque nos eventos sempre as pessoas cantam, né? Sempre cantam. E aí uma coisa que eu gostaria de ter gravado esse hino era com instrumentos, né? Uma certa vez trouxeram uma banda filarmônica e cantaram na... Ficou tão bonito, né? Ela cantando na banda filarmônica que eu queria que tivesse realmente gravado na banda filarmônica, mas como era muitos instrumentos, eles disseram que ficava muito trabalhoso para você gravar instrumento por instrumento para fazer o arranjo final e montar. Mas realmente a minha vontade era essa. Né? Se você olhar a letra, né, ela traduz realmente muito sobre a história do granito. Não tudo, porque realmente tem um limite, né? Tem que ser no máximo 5 minutos. E aí não consegui colocar tudo, mas talvez se fosse hoje, pelo conhecimento mais profundo que eu tenho da história do granito, já talvez teria outros elementos. Mas eu consegui realmente colocar coisas importantes, que é a Nossa Senhora do Bom Conselho, que é onde surge, né? De onde surge granito, né? Através da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. A questão das fábricas de Caruá, que em um certo momento da história foi muito importante aqui para o município, certo? Principalmente no período que o Granito deixa de ser cidade, passa a ser distrito de Bodocó, uma decadência do município, e essas fábricas elas meio que apoiam o povo, né? A questão econômica foi muito importante. A questão da rocha de granito, da origem do nome, eu não deixei de comentar. Lendas como, né, Vicente Fininho, a questão do Padre Biapina, né, a lenda do Padre Biapina também que foi colocada no hino. Então acho que eu consegui traduzir um pouco da questão da lenda, de mitos, de origem de nome, de parte econômica e também religiosa. E eu acho que ficou legal. Eu queria te fazer a surpresa, né? Até te falei. Aí Edio disse, não invente, Rondinelli é aglomeração zero. Então fica só a equipe nos estúdios. Mas assim, a gente tem 2 pessoas que eu sou completamente apaixonada por a voz dessas meninas. Voz e violão, que é Graziele, aqui de Granito, e Tainara Almeida, que é de Lagoa Nova. Já vieram aqui no programa, eu ia convidar as duas para elas, e elas toparam. Mas aí quando o Edio disse, ele não vai, se souber que tem mais pessoas. Mas assim, a gente depois, em um outro momento, vamos proporcionar essa homenagem da maneira que você realmente merece ser homenageado, com artistas jovens, talentosos, frutos dessa raiz maravilhosa que é o povo de nossa terra, né? Mas assim, não deu certo trazer as meninas, mas a gente vai ouvir o hino para o pessoal que está aí curioso. Pouca gente conhece, né? Porque geralmente é tocado nas conferências, momentos, né, comemorativos mais importantes, e que os nossos munícipes, pessoal aí, internautas aí afora, deve conhecer. É linda essa letra, é linda essa melodia. Passa aí, Josivaldo. Eu ainda estou me habituando aqui a essa equipe show de bola. Avante, ó terra da Vila Vermelha, da sólida rocha rural. Ó granito, teu futuro ostentas, muitas glórias e o fanal. Garbo vive da mata saudosa, brava gente é o nosso louvar. Enaltece a nossa história nas fábricas do meu Caruá. Granitenses pernambucanos, coração do meu Brasil, dos
das margens do Brígida, brotou esse povo gentil. Dos frutos das margens do Brígida, brotou esse povo gentil. Nosso céu de estrelas formosas resplandece meu torrão natal. Brados rios de águas deleitosas celebram granito imortal. Padroeira ao meu conselho, salva meu granito amado. Em tua fé hasteamos bandeiras, abençoe esse solo sagrado. Antológicas lembranças desta terra, histórias, lendas e mitos, da Aldemar Vicente Viana se encerra, memórias do nosso granito, granitenses pernambucanos, coração do meu Brasil. Dos frutos das margens do Brígida, brotou esse povo gentil. Dos frutos das margens do Brígida, brotou esse povo gentil. Menino, que artista completo estamos aqui hoje. Está nos fazendo companhia aqui nos nossos estúdios. Lindo hino. Parabéns, viu, Rondinelli? Quero mandar um alô bem especial para a Aline Honório. Essa também já passou pelos nossos estúdios, contando sua história de vida. Meu amigo José Filho, grande poeta e professor. Professor Ferreira. Esse aqui é estrutura. É mais um que chegou, que Granito acolheu e que também contribui para uma história, né, uma sociedade melhor. Quero agradecer também Aparecida Xavier, meu amigo João Lucas, Pedro Brígida, todo o pessoal aí que estão nos acompanhando nesse momento. Um abraço para vocês. E eu queria que você fizesse assim, Rondinelli, um apanhado, uma síntese rápida, porque fica muito a dúvida na cabeça do povo, essa história de Granito ter sido, né, com marca, depois foi Bodocó, depois voltou Granito. Como é isso? Assim, situa aí o pessoal. Veja bem, como eu falei, Granito, ele nasce atrelado à história de Exu. Quando o Granito surge, não surge Granito, é Exu, certo? Porque, na verdade, a história de Exu ele começa com a família os Alencars, que vem de Portugal, certo? E ele aluga uma faixa de terra da Sesmaria, da Casa da Torre da Bahia, que pertencia à Bahia na época, e aí arrenda uma parte dessas terras, certo? E aí, essa parte de terra aqui, Granito, pertencia a Exu. Quando o padre José Modesto Pereira de Brito, lá do Rio Grande do Norte, né, que se ordenou em Olinda, ele vai para Missão Velha, depois vem para a paróquia Bom Jesus dos Aflitos em Exu. E aí ele começa a construção da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Aqui era um pequeno arraial, certo? E já existia uma capela de Nossa Senhora do Conceição antes, certo? Mas aí começa a construção dessa matriz da Bom Conselho, e aí começa a erigir a igreja, né? Exu começa a entrar em decadência, e aí em 1863 Granito passa a ser vila e Exu passa a pertencer à paróquia de Granito, certo? A partir de 1863, imagine. Depois é anexado o território de Parnamirim, né? Aí Exu, o território de Bodocó, Morelândia, Cariri-Mirim. Como eu vou dizer, quando em 1907 Exu é desmembrado novamente de Granito, nessa época todo esse território até aí, todo esse território pertencia a Granito. Como eu falei, era divisa com Ceará, Parnamirim, que uma parte pertencia a Granito, outra que era Leopoldina, outra Salgueiro, certo? E com Oricuri, certo? Então, quando foi no ano de 1893, Granito passa a ser comarca, né? Imagino que a cessão de Granito foi rápida, né?
De Arraial passou a ser vila, depois integra todo esse território, passa a ser comarca, né? Comarca da região, imagine aí, certo? E aí, lógico que era município independente já, porque era no período imperial, e aí não existia cidade, eram vilas, certo? Por exemplo, Vila Rica, São Paulo, Vila Rica, era apenas vilas. Né? A partir do período republicano é que começa a surgir as cidades em 1909, né? Quando o Granito se torna cidade pela primeira vez. E aí, 1907 é desmembrado o território de Leopoldina e de Exu, certo? Nessa ocasião, 1909, o município de Bodocó passa a ser distrito, né? Anexado ao município de Granito. Na década de 20, né? Rancharia, certo? Como distrito também. Quando no ano de 1924, o Granito deixa de ser a sede do município. Não é que deixa de ser município, deixa de ser a sede. A sede do município é transferida para Bodocó, como município de Granito ainda, certo? No governo de Manuel Antônio de Luna. E aí uma coisa interessante que eu quero frisar para vocês, é que até então, nós temos que existir nesse período aí 3 prefeitos em Granito, que era Heráclio Peixoto, João Silvério de Alencar e Manuel Antônio de Luna. E aí depois eu encontrei nos jornais da República mais 2 prefeitos, certo? Que é Otaviano Peixoto e João Peixoto, certo? Mais 2 prefeitos que eu tenho isso documentado lá em casa e eu até publiquei no Facebook para vocês. Então, foram 5 prefeitos nessa época, na verdade. E aí, pronto. Nessa época, Granito passa, a sede é transferida para Bodocó. Quando é no ano de 1938, Granito deixa de ser município e passa a ser distrito de Bodocó. Agora é o município de Bodocó, entendeu? Foi uma confusão muito grande, muito estudo para me chegar a essa conjuntura, essa conclusão, certo? Mas eu tenho isso documentado também, certo? No ano de 1963, antes da ditadura militar de 1964, o então governador Miguel Arraes de Alencar, ele acaba cria um decreto, torna vários municípios independentes, novamente, Granito, Morelândia, inclusive são da mesma data, né, e comemoraram em datas diferentes, certo? Pessoal, estamos quase finalizando a nossa participação aqui com essa grande figura, né? E mandando um alô aos nossos ouvintes, meu amigo Reginaldo, toda a turma do Conselho Tutelar, me ajuda aí os meninos, meu amigo Júnior Leonel, também Eti Moraes, Reginaldo, Anunciada. minha amiga Anunciada, lá no Sítio Pitombeiro, um abraço para tu, minha querida, também para todos os nossos ouvintes aí, sintonizados aí na zona rural, pessoal aí viajando nesse meio de mundo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ed Luiz, não foi possível estar conosco hoje, nos dando apoio, mas com a participação tão especial de Josivaldo. Eu não vou mais esquecer o nome dele, minha gente. Moisés Xavier, também Juliana Freitas. Essa equipe aqui, show de bola, maravilha. Sábado de sucesso, sem vocês não tem sucesso. E eu quero agradecer a minha amiga Eva Nuzi, que está aqui, e ela trouxe até um recadinho. Nuzi, se eu não já perdi, me orienta. Estamos com uma preocupação, não é isso, Nuzi? Em realizar um bingo beneficente nesse dia 10/7, em prol da cirurgia de Luiz Fernando Filho, filho de Cissão, Vinicínia Zé Pretinho, para o mesmo e fazer uma cirurgia de um tumor benigno. E quem puder participar, contribuir, a cartela é apenas R$3, 2 cartelas R$5, e a gente faz esse apelo que você possa ajudar esse irmão. Nosso programa visibiliza os artistas da nossa terra, valoriza a luta, né, e as conquistas de pessoas que transformam a trajetória de vida em sucesso e assim serve de inspiração para todos nós. E a gente também ajuda na divulgação de
de trabalhos sociais como esse, realização de bingos. Inclusive, eu quero até avisar o pessoal que o nosso amigo Romeu, que outro dia a gente fez uma rifa em prol do tratamento dele, né, está se recuperando bem, graças a Deus. Logo, logo a gente vai realizar uma outra rifa em benefício ao tratamento do nosso amigo Romeu. Ele que está tendo que fazer fisioterapia, 2 sessões, se eu não me engano, uma pelo município, a outra particular, e foi justamente por isso que a gente fez nessa rifa de apoio a ele. E o do Vieira até pede para a gente avisar que logo, logo tem novidades aí de mais alguma rifa. Rondinelli, voltando aqui ao nosso bate-papo, tem uma aguinha aí se você quiser tomar, fica à vontade. E você pode continuar falando dessa, fazer um fechamento aí sobre essa pequena história, né, essa síntese da história do nosso povo, né, a evolução da história do nosso granito e, né, a gente vai caminhando já para o finalzinho do programa. Ok. Sempre que eu falo da história do granito, eu tento falar de algo diferente, porque são muitas coisas, né, e eu tento não me repetir, certo? E aí, estudando a história de granito, surgiu-me uma curiosidade, Cleide, que era, e como porque antes eu estudava só a história de granito, certo? E aí eu digo, não, eu tenho que estudar a história da região para me entender como foi que esse povo chegou aqui e começou a povoar, né? E tudo mais aqui, certo? E aí estudei muitas biografias, e aí existe nas universidades trabalho sobre o sertão, sobre a Agreste, e esse movimento de lá para cá, né? De ocupação dessas terras, né? Do início mesmo, certo? E aí a gente vai ver que, lógico que o Pernambuco, a gente sabe que Recife era protagonista aqui no Brasil com a questão do açúcar, né? E aí os grandes senhores de açúcar, do engenho, alguns criavam gado no quintal dos engenhos, mas ao longo do tempo esse rebanho foi crescendo e aí eles concorriam com a cana-de-açúcar e não existe espaço para os pastos e as canas-de-açúcar, entendeu? Então, esse rebanho de gado foi se direcionando em direção ao agreste, certo? E aí depois vem de lá para cá ocupando as terras no sertão, certo? Só que, lógico, quando eles começam a vir em direção de lá para cá, com os criadores de gado, né, existia povos indígenas que eles tiveram que entrar em conflito, e aí na minha própria obra eu mostro para vocês os vestígios dos povos indígenas aqui no granito mesmo. Eu tenho objetos indígenas lá em casa, guardados, certo? De pedra polida mesmo, né? E tem um cemitério de pedra seca lá no sítio São Francisco do Bristas, não, no Mato Grosso, que é lá do Cabo do Rio, é parte de granito, certo? E tem no sítio Jangada, tem vestígios de povos, de gravuras rupestres feitas pelos povos indígenas, né? E enfim, era ocupada essa região principalmente de rios, né? Serra do Araripe, os índios caribis que ocupavam essa região, e aí esses criadores de gado vieram nesse movimento, ocupando essas terras e lutando, muitas vezes fazendo amizade, muitas vezes expulsando os povos indígenas, certo? E aí, essas terras aqui, Granito Exu, pertencia a uma sesmaria, né? Nessa época era dividida em capitanias hereditárias, né? Sesmarias, e aí pertencia a sesmaria da fazenda Casa da Torre dos Garcia Dávila, na Bahia, certo? E aí, como eram muitas terras devolutas, né? Muitas terras, eles acabavam arrendando para esses criadores de gado, né? E aí começa a surgir os portugueses, Leonel de Alencar de Rego, Alexandre de Rego, João e Marta, vieram aqui, arrendaram essas terras de Exu, Granito, né? E aí a gente sabe depois que essas mesmas terras pertenceram a Bris de Alencar, que era da fazenda Cabrobó, que depois deu origem a Oricuri, que foi comprado parte dessas terras de Bris de Alencar. Oricuri, se você estudar a história de Oricuri, você vai ver que surgiu com a compra de uma parte das terras dessa fazenda Cabrobó de Bris de Alencar. Você vai ver que Parnamirim, ela surgiu de uma filha de Bris de Alencar que casou-se com Martins da Costa Agra, que era dos Alencar aqui do Exu, e herdou uma parte dessas terras que deu origem a Parnamirim, certo? E aí existe uma lacuna, porque a gente sabe, até onde eu sei, quando o padre José Modesto de Brito chegou aqui, ele comprou essas terras
da paróquia, né, a Luísa dos Anjos, uma parte, e a outra José Peixoto e Silva, certo? E aí essa mulher já tinha herdado do pai. Como foi que foi transferida de Brígida Alencar para essa? É a lacuna que eu tenho, né, que eu não consigo ainda explicar, certo? Mas teve essa origem, né? E aí começa a construção da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, como eu falei, pelo padre José Modesto Pereira de Brito, né, que chega aqui. E aí, como o granito começa a se alavancar, se tornar notório na região e começa a decadência do Exu antigo, vocês sabem que existe um Exu antigo lá no pé da serra, né? Começa a entrar em decadência. Essa família Alencar que existia por lá, eles começaram a participar da vida política de Granito, né? E aí tem uma história riquíssima e belíssima que as pessoas não sabem. É que esses mesmos Alencar eram os Alencar de Bárbara de Alencar, dos heróis da Revolução Pernambucana, Tristão Gonçalves, José Martiniano de Alencar, certo? E aí, veja bem, Bárbara de Alencar é a segunda geração dos Alencares no Brasil, certo? Veio os portugueses, tiveram a primeira geração, e aí ela é filha de Joaquim Pereira de Alencar, certo? E aí a gente vai ver que tem muitos desses personagens que participaram da vida política do Rio. Eu quero falar dessas curiosidades, como eu tenho um pouco de tempo, eu vou me deter a alguns detalhes. Por exemplo, o Barão de Exu, certo? Quando ele era Barão de Exu, presta atenção, na verdade, Exu pertencia a Granito. Ele morreu em 1889, se tornou Barão de Exu em 1888. Quando Exu se tornou independente de Granito, foi em 1907, ou seja, era Barão de Exu, porque na verdade ele lutava pela causa de Exu, mas pertencia a Granito, entendeu? Luiz Gonzaga nasceu em Exu, porque ele nasceu em 1912, mas Januário era granitense, entendeu? Porque ele se tornou independente de Granito em 1907. Inclusive, eu descobri uma letra de uma música, do LP que Januário gravou, que fala em Granito também. E se vocês podem olhar no meu Facebook, tem lá a letra. Depois eu vou em busca da música cantada para vocês tocarem aqui, certo? Eita, que é a música de Januário falando em Granito, porque eles eram granitenses na época, entendeu? Tem algumas curiosidades também que eu gostaria de relatar. Por exemplo, o Rio Brígida, né? O Rio Brígida surgiu o nome Rio Brígida devido à herança de Brígida Rodrigues de Abreu, que recebeu do pai, que casou-se com a filha dos Dias Dávila da fazenda Casa da Dor, que era dessa Sesmaria que pertencia a todas essas terras. Quando ela herdou essa faixa de terra, pegava a fazenda Gameleira, né? Antes o Rio Brígida chamava Paramirim, que era um nome indígena, certo? E depois passou -se a chamar Rio e acho da Brígida, literalmente o nome da dona, entendeu? Algo interessante, o nome Araripe, certo, Cleide? Se tiver tempo eu vou... O nome, por exemplo, o nome Araripe, né? Serra do Araripe, se deu devido. Quando o Leonel Pereira de Alencar chegou aqui, enquanto os povos indígenas, ele se alia a um ramo da tribo Cariri, né? E tinha como cacique o cacique Araripe. E aí eles se tornaram amigos. E depois eles se tornaram, muitos da família colocaram esse nome no próprio sobrenome, como o próprio Barão de Exu, certo? Que era Walter Martiniano Alencar Araripe, né? O filho de Bárbara de Alencar, que é o padre José Martiniano de Alencar, também botou Araripe depois, certo? E aí eu quero dizer que esse pessoal aí também era primo dos povos de Granito. Por exemplo, na história de Granito a gente vai encontrar 4 Cornélio Carlos de Alencar. O primeiro chamava-se Cornélio Carlos Carvalho Peixoto de Alencar, que era primo legítimo de Bárbara de Alencar, porque era filho de Josefa Pereira da Conceição, que era irmã de Bárbara de Alencar, certo? Que nasceu aqui na fazenda Araripe, né? Sim. Vocês sabem dessa história, certo? E aí Bárbara de Alencar, uma coisa que eu também percebo que a maioria das pessoas não sabe, Bárbara de Alencar era avó do escritor José de Alencar, certo? Então eles eram primos de Cornélio Carvalho de Alencar, certo? Esse nome das ruas aqui que tem, Rua Cornélio Carvalho de Alencar, a escola Carlos Cornélio de Alencar, né, já era do pessoal mais recente, né? É o pessoal aqui do Coroçoba, da fazenda Coroçoba, Cornélio Carlos de Alencar, que era da rua, e Carlos Cornélio, que a escola era o nome do pai dele, certo?
E aí é uma história muito interessante, porque a história desse Granito e Exu, ele está altamente conectado. O primeiro prefeito de Exu, que era Heráclio Peixoto, também era primo deles. Eram todos primos ali próximos, que era na mesma época, entendeu? Era sobrinho, primos, primo segundo, primo terceiro, inclusive primos de José de Alencar, que era primo de pessoas aqui do Granito. Interessante, né? E a gente entrelaça mais a história de Granito com Bodocó do que tão próximo com o Exu, né? Meu amigo, que aula de história, viu? Que aula de história. É bom que o pessoal acompanhe, vai criando uma paixão a mais. Aproveita o isolamento social, pega os livros emprestados, que a biblioteca, eu sei que pode receber pessoas para emprestar, viu? Eu quero até dizer, Rondinelli, que eu aprendi muito durante esse período de isolamento, porque eu me joguei mais na questão de pesquisas, de estudo. Vamos aproveitar nossas redes sociais, vamos aproveitar a internet. E livros, às vezes é até difícil, mas você tem um recurso enorme nas mãos, né? E às vezes você entrega um filho, entrega uma criança o celular e fica o dia todo ali no joguinho, enquanto você pode estar aprendendo e ajudando a criança a crescer, a evoluir com tanto conhecimento, com tanta maravilha. Estou agradecidíssima demais, assim, por essa sua participação, por esses esclarecimentos. E tem pessoas aqui que... Neidinha Teixeira, Elaine Roberta, Jéssica Bezerra. Jéssica, né, não ia deixar de assistir hoje, sabendo que ela não assiste muito não, mas sabendo que você está aqui, com certeza ela iria estar acompanhando essa live e com certeza até ampliando mais os conhecimentos. E só gratidão, é o que eu digo, né, em nome de toda a equipe, pela sua participação aqui. Peço que você faça suas considerações finais, né? Estamos chegando ao final do programa e você pode mandar o seu abraço à sua família, né? Os seus alunos, enfim, a todos que, de certa forma, sabendo que você vinha, eu acredito que você recebeu muitas mensagens. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, certo? Desde já, a participação. É sempre uma boa oportunidade de falar da história de Granito, da minha própria história, né, que se entrelaça. Quero deixar aqui um recado para vocês que o que eu falei é um mínimo, coisa pouquinha que deu para falar. Existe muito mais que está escrito, está lá no blog, você pode acessar a História da Fundação de Granito no Google, e tem um blog lá com essa história toda detalhada, e eu fiz questão de anexar os documentos originais lá, muitos documentos originais, para as pessoas perceberem que existe uma credibilidade, não é coisa que eu estou falando, é coisa que existe, certo? No Facebook também tem alguma coisa que eu publiquei, certo? E tem uma pergunta aqui, o pessoal querendo saber como é que faz para conhecer, para adquirir esses livros. Pois os livros se esgotaram. Na verdade, eu deixei 1 ou 2 para que meus filhos, quando tivessem lá para 15 anos, eu presentear eles. Certo? Mas os livros realmente não existem mais comigo, certo? Certo, mas assim, a editora não tem na internet, como é que faz para a gente... Eu publiquei na editora Publit, no Rio de Janeiro. É possível você adquirir, você entrando em contato, publit.com, acho que é isso, certo? E aí você faz a solicitação, né? Como eu comprei um lote e vendi, realmente eu não sei exatamente como é que foi feita essa compra. Lembro que eu comprei logo um lote completo, e aí doei, vendi, certo? Certo. Pois, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Confesso que estava muito nervosa, muito preocupada em bater esse papo com uma pessoa tão inteligente, um jovem que, assim, eu sei que você é, né, mais jovem do que eu, mais novo do que eu, mas assim, pela sua trajetória, por todas as conquistas, às vezes a gente fica até um pouco com medo de conversar com as pessoas. Mas assim,
como a dinâmica do programa é partilhar experiências, né? Eu lhe digo que eu finalizo esse programa com uma satisfação enorme, de grande aprendizado, e dizer ao pessoal que conheça mais o povo do nosso município, conheça a história, conheça a garra, a resistência, pega esse exemplo maravilhoso, faz as pesquisas, vai lá, todas as orientações do nosso grande, querido professor Rondinelli. Muito obrigada, viu, Rondinelli? Por nada. E eu quero mandar um abraço para o professor Ferreira, minha amiga Cíntia Aguiar, essa pessoa que continua firme e forte nos apoiando, ela que é psicanalista, hipnoterapeuta, atende em Granito, atende em Oricuri, atendimento maravilhoso, ajudando muitas pessoas. Você que está passando por momentos difíceis, momentos psicológicos, às vezes mais difíceis até do que os problemas profissionais, financeiros, porque quando você se aprisiona, né, no cárcere do próprio eu, é mais complicado do que você encarar ali o cobrador, digamos assim. E aí você tem várias pessoas que você pode procurar. Inclusive, nosso convidado de hoje é psicanalista também. Fui informada que ele também faz atendimento, né, particular. E a gente fica muito feliz. Assim também como a gente tem uma rede de apoio municipal, e que eu sei a dificuldade que o município passa nesse momento. Não só o município, eu acredito que a nível mundial a questão psicológica foi às alturas, com a preocupação não só com a pandemia, mas com várias outras circunstâncias. Então, procure esses profissionais, estejam sempre ligados, sintonizados na Vale do Rio Brilho da FM 104,9. Se você não acompanha, né, não alcança o sinal, baixa o aplicativo. E próximo sábado a gente vai continuar aqui naquele legal bate-papo com um convidado ou uma convidada. A equipe ainda está definindo quem vai ser a pessoa. Se Cleide Domingos ou alguém da equipe ligar para você, não fique com medo, né? Mas pode ser um convite e venha partilhar a sua história de vida aqui conosco. Muito obrigada, até a próxima semana.